Boa, pessoal, bem-vindos ao curso de Geometria Analítica e Vetores da Universidade Federal do Maranhão. Esse aqui será o resumo da aula número 19, né? Aulas que são ministradas no formato presencial. Ok. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer um pequeno resumo da aula número 18. E, de fato, quais foram os objetos que nós estudamos nessa aula número 18? Os objetos que foram estudados, né? O objeto, né, especificamente que se estudou foi as chamadas equações vetoriais. Um exemplo de uma equação vetorial, uma equação deste tipo aqui. Digamos, isso é um exemplo de uma equação vetorial. E eu tinha dito para vocês que quando é dado uma equação vetorial, né, a pergunta que se faz é se a equação dada tem solução ou não. Se essa equação tiver solução, a solução dessa equação ela está morando no conjunto dos números reais. Né? Então, observa que se houvesse um real, né, que multiplicado por esse vetor gerasse este vetor, esse real teria, por exemplo, que ser 5, né? Porque 5 vezes 1 produz 5. O problema é que esse real não pode ser 5 porque 5 vezes 2 dá 10 e não dá 0. Beleza? Outra possibilidade seria que esse real fosse 0, porque 0 vezes 2 produz essa entrada aqui. Mas não pode ser 0, ¿por quê? Porque 0 vezes 1 não é 5. Então tu dices, bom, eu acho que não. Não existe um real que, multiplicado pelo vetor 1, 2, gere o vetor 5, 0, né? Gere como produto desse vetor por esse real. Então, tu dices, as únicas possibilidades para esse real seriam, né? 5 ou 0. Mas os matemáticos às vezes não se convencem disso, né? E exigem uma prova mais rigorosa, porque acontece que a recta numérica está cheia, né, de números. Então tu diz, bom, se houvesse esse real, ou seja, se x igual a t, e t fosse esse real, então t seria t vezes o vetor 1, 2 seria t, 2t. Isso seria igual a 5, 0. Agora, por igualdade de vetores, ou seja, por esta igualdade, nós temos que t seria 5 e aqui teríamos que 2t seria 0. Agora, 2 vezes t dá 0 e 2 é diferente de 0, então, neste caso, de aqui teríamos que quem deve ser 0 é t. Então, teríamos t igual a 0. Agora, por transitividade, t igual a 5, t igual a 0. Isso implicaria que de aqui, dessas duas igualdades, essa aqui e essa aqui, teríamos que 5 igual a 0. Então, isso aí é um absurdo. Esse absurdo é gerado pela hipótese, ou seja, pelo suposto, né, de que existe um real que multiplicado pelo vetor 1, 2 produz o vetor 5, 0. E, portanto, de fato, não existe um real que quando se multiplique pelo vetor 1, 2 produza o vetor 5, 0. E, portanto, essa equação vetorial não tem solução. Beleza? Essa equação vetorial não tem solução. Digamos que tú no quieres pensar de esa forma, sino que tú quieres pensar geométricamente. Bueno, tú piensas geométricamente. Entonces tú puedes, los objetos envolvidos en la ecuación vectorial son vectores, son puntos. De fato, aquí un par es un punto no plano cartesiano. Entonces vamos lá. Entonces tú colocas ese puntinho lá. 1, 2, un punto. Y otro punto sería 2, 3, 4, 5. Entonces otro puntinho. Mas tu pode pensar de forma geométrica, uma vez que tu pensa o ponto 1, 2 como sendo a cabeça de um vetor. Tu pode pensar esse cara aqui como sendo a cabeça desse vetor. E da mesma forma, tu pode pensar o ponto 5, 0 como sendo a cabeça de um vetor ancorado. Beleza.
Ahora, ¿qué acontece? Que para todo real x, si tú multiplicas un real x, qualquer que ele seja, pelo vetor 1, 2, tu gera vetores, né, chamados de múltiplos escalares do vetor 1, 2. Beleza? E o que acontece? Que esses múltiplos escalares, né, eles ficam sobre uma linha. Qual linha? Aquela linha que passa por 0, 0 e passa pela cabeça do vetor verdinho, desse vetor aqui. Então, tem uma linha que passa pelo ponto 1, 2 e passa pelo ponto 1, 0. Agora, sobre essa linha estão também todos os múltiplos escalares do vetor 1, 2. Ou seja, todos esses pontinhos que ficam sobre a linha azul são cabeças de vetores ancorados produzidos pela multiplicação de x, que é um real, pelo vetor 1, 2. Então, resulta que sobre essa linha repousam todos aqueles vetores, né, que são obtidos pela multiplicação de x pelo vetor 1, 2. E, portanto, jamais este vetor vai girar e vai incrementar seu tamanho para produzir essa seta roxa. Beleza? Então, por essa razão, essa equação vetorial não tem solução. Então, esse é um raciocínio geométrico. E esse raciocínio aqui foi algébrico, né? E o primeiro raciocínio foi intuitivo. Ah, x não pode ser, x deveria ser 5, mas não pode. X deveria ser 0, também não pode. Então, esses três raciocínios ajudam, né, a provar que essa equação vetorial dada não tem solução. Beleza? Isso aqui x é um real. Ok, então sobre essa linha aí estão todos os múltiplos escalares do vetor 1, 2. Bom, então, depois, né, nesta aula, na aula número 19, né, que já foi ministrada, o que vou fazer aqui é um resumo dessa aula, estudamos outros objetos matemáticos, os quais chamamos de combinações lineares. Então, o que é uma combinação linear? Bom, primeiramente, né, pega K vetores em Rn. Então, tu vai pegar K vetores. E vamos chamar cada um desses vetores por um símbolo. Vamos etiquetá-los. V1, V2, V3, VK. Então, pegamos aí K vetores. Eu vou dar uma aumentada nisso aqui. Pronto. Então, pega K vetores. V1, V2, V3, VK. E também pega K números reais. Esses números eu etiquetei também com os símbolos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa K. Então, sobre a recta numérica, eu peguei K números. Pronto. E etiquetei eles com as letras, com os símbolos alfa 1, alfa 2, alfa. Agora, eu juntei, de alguma forma, alfa 1 com V1. Primeiro vetor. Alfa 2 com V2. Esse 2 não vai aqui. Alfa 2, V2, alfa 3, V3, alfa 4, V4, até alfa K, VK. Pronto. E agora, juntei esses produtos e fiz uma soma com esses produtos. A essa soma, chamei de combinação linear. Café. Combinação linear. Então, essa soma chamamos de combinação linear dos K vetores. Beleza? E também foi dito que se tu tem um ponto P, e para esse ponto P, o sea, si ese punto P se escreve como combinação linear desses vetores, tu diz, né, vamos falar que esse vetor é gerado por esses vetores. O que quer dizer que um vetor seja uma combinação linear dos K vetores? Significa que, em teoria, poderíamos encontrar K escalares de tal forma que P se escreva, né, como C1, V1
C2, V2, C3, V3, AT, CK, VK. Entonces, si dado un punto P, ese punto es una combinación lineal de esos K vectores, decimos que P es gerado por esos vectores. Eso significa que podemos encontrar K escalares de tal forma que P se exprema como una suma de ese tipo. Entonces, en ese caso, P es una combinación lineal de los K vectores. Si tú no puedes encontrar esos escalares, o sea, si esos escalares no existen, de tal forma que P se escriba como una suma de ese tipo, tú dices que P no es gerado de los K vectores. ¿Beleza? Ok. Agora, nós estamos interessados num conjunto. Qual conjunto? Nesse conjunto aqui. Esse conjunto se chama, o gerado dos K vetores V1, V2, V3 até VK. É o gerado. É um conjunto. E esse conjunto, quais são os elementos desse conjunto? Bom, os elementos desse conjunto são pontos em Rn, mas não são quaisquer pontos. São aqueles pontos que se escrevem, como combinações lineares dos K vectores. Beleza? Então, tu pega o K vectores e tu construi todas as combinações lineares que possam ser obtidas a partir desses vetores. Um exemplo disso aí. Então, vamos lá. Digamos que tu pega o vetor com essas entradas. Esse vetor é um vetor de R2. Então, tu pegou o vetor de R2. Beleza? Então, esse aqui é um pontinho. Né? Por exemplo, 2V1 é uma combinação linear do vetor V1. Alfa sería 2 en ese caso. Otro ejemplo sería un medio de V1, también una combinación lineal. Otro ejemplo sería raíz cuadrada de V1. Otro ejemplo sería pi V1. Otro ejemplo sería menos 1 V1. Y así sucesivamente. Otro ejemplo, K V1. ¿Quién es K? K es cualquier real. O sea, a partir de un real cualquier, yo creo una combinación lineal. ¿Cómo? Multiplicando ese vector por ese real. Entonces, por cada real, tú construyes una combinación lineal y, por tanto, habrán infinitas combinaciones lineares del vector V1. Si yo te pregunto quién es ese conjunto, o gerado de V1, opa, o gerado de V1, ahí tú dices, no, todos los vectores obtidos multiplicando ese vector V1 por un real. Pronto. Si tú piensas o vector, o punto V1 como sendo a cabeça de um vetor ancorado, esse aqui. Então, segundo a teoria deste curso, se tu multiplicas a setinha por um escalar, tu produz um monte de setinhas. E elas ficam superpostas, elas descansam sobre uma linha que passa pelo ponto 0, 0 e pelo pontinho 1, 2. Então, por essa razão, tu diz que o gerado do vetor V1 é uma linha. Isso quer dizer que todas as combinações lineares produzidas pelo vetor V1 são pontos que ficam sobre uma linha. Essa linha azul, a linha que passa pela origem e passa pela cabeça do vetor vermelhinho. Beleza? Ok. Então, nesse caso, eu usei essa notação aqui para indicar que o gerado de V1 é uma linha que passa por zero, pela origem, né? Eu digo zero às vezes, né? E é a origem, né? Do plano
e gerada, né, a partir do vetor V1, ok? Exercício, trabalhamos esse exercício aí que diz o seguinte, ó, escolhe um vetor no plano, tal que essa equação aí, escolhe um vetor B no plano, tal que essa equação tenha solução. Então, aí tu diz, se tu pensas esa ecuación vectorial en términos de combinaciones lineares, para que esa ecuación tenga solución, B debe ser una combinación lineal del vector 1, 2. En otro caso, no hay solución. O sea, ya que tú sabes que ese cara aquí yo puedo pensar como siendo a cabeza de un vector ancorado y que ese vector produce un montón de vectores, todos sobre una línea que pasa por la origen, entonces, para que esa ecuación tenga solución, tú tienes que pegarte V sobre esa línea. En otro caso, no. Si tú pegas B fuera de esa línea, ni a pau, tú vas a encontrar un real que cuando tú multipliques por ese vector, gere un vector B, porque ese vector no descansa sobre esa línea. Entonces, para que esa ecuación vectorial dada tenga solución, V tendría que ficar sobre esa línea. O sea, en otro caso, jamás esa ecuación vectorial tendría solución. ¿Beleza? Entonces, pega B, vamos a llamar esa línea L. Esa línea es la línea gerada pelo vector ancorado con cabeza o punto 1, 2. Então, afirmação, eu vou afirmar. Afirmação. B tem que estar na linha verde. Pronto. Simples assim. Então, para todo B que tu pegue aí, sempre hay solução. Se tu pega B por fora dessa linha, não há solução. Eu espero que estejas acompanhando se tu estás assistindo o vídeo. Se não, para o vídeo, pensa, continua. Se não consegue, siga assistindo, né? Depois pergunta. Ok, outro exercício foi o seguinte. Usando o conceito de combinações lineares, explique o que deve acontecer para que a equação vetorial, que abaixo se mostra, né? Abaixo mostrada, essa aqui, tenha uma solução. Então, a ideia é que foram escolhidos K mais 1 vetores em Rn. E com esses K mais 1 vetores, nós criamos esse objeto, né? Que nós chamamos de equação vetorial. Esse cara aqui seria o vetor constante. Então, a ideia é que nós queremos encontrar K escalares, si es que existen, de tal forma que una vez que tú sustituas esos escalares aquí por esas variables, o las variables se sustituyan por esos escalares, a suma vectorial te dé V. Para que esa ecuación vectorial tenga solución, debe acontecer que B esteja, né? O B seja uma combinação linear dos K vectores. Si B no es una combinación lineal, tú no vas a encontrar esa lista de K números. Beleza? Entonces, esa lista de K números, C1, C2, C3, CK, ¿existen? Si B es una combinación lineal, dos K vectores, B1, B2, VK. Si esos escalas no existen, o sea, si B no es una combinación lineal, dos K vectores, entonces la ecuación vectorial no tiene solución. Beleza? Entonces, por eso que ahí nós conseguimos integrar esos dos conceptos de soluciones de ecuaciones vectoriales y combinaciones lineares de vectores. ¿Beleza? Ok. Aí, segundo a sua resposta, a ideia era decidir se essa equação vetorial tem ou não solução. Ah, então tu disse, não, sim, porque 0, 0 sempre é uma combinação linear de um vetor. O sea, que nesse caso é 0. Beleza? Então tu disse, não,
Aí ni sequer tu pensa em combinações lineares, tu joga zero, né? Como sendo uma solução, porque tu diz, não, zero por um vetor é zero, zero, ou seja, nesse caso zero, zero, porque o vetor dado é um vetor do plano cartesiano, um pontinho. Então, se tu pensas esse pontinho como a cabeça de uma seta, multiplicar essa seta por zero significa apagar a seta. Apaga a seta. Sí, apagar a seta significa que ela se transforma na seta cuyo P y cabeza son iguais, o sea, seta nula. Pronto, então essa equação vetorial tem essa solução. É única? Sim, a solução é única. Só existe um número real, só existe um número real, e esse é zero, de tal forma que quando tu multipliques esse vetor por zero, te dê zero. É a única maneira. Se x é maior do que zero, o que acontece? Pode ser que esse x esteja entre 1 e 0, igual vetor, quase apaga, quase apaga, mas não apaga. Ou seja, esse x é muito pequeno, entre 0 e 1. E se x é maior do que 1, aí não apaga, aí cresce, né? Se x é negativo, aí tu muda a orientação desse vetor. É que ele começa aqui agora. Mas tu muda a orientação. Beleza? Mas não apaga ele. A única forma de apagá-lo é multiplicá-lo por zero. Beleza. Outro exemplo que dimos foi o seguinte, né? Falamos o seguinte, olha, uma equação vetorial em que o vetor constante seja nulo, tem solução. Então eu peguei K vetores. K mais um vetores. Acontece que o vetor constante, que chamamos de B, que indicamos por B, ele é a origem do Rn. Então aqui peguei 0, 0, 0, pá, 0, N zeros. E formei a equação vetorial essa aqui. E a pergunta é, essa equação vetorial tem solução? A ideia é que sempre tem. Por quê? Porque eu posso encontrar C1, o sea, yo puedo escribir C1, C2, C3, C4, CK igual a cero. O sea, yo puedo encontrar K escalares, ¿no? Aliás, este no es de Rn, o sea, sí, de Rn. K escalares de tal forma que aquí yo voto 0 veces V1, 0 veces V2, 0 veces V3, más, 0 veces VK, y si tú multiplicas 0 por un vetor, cualesquiera que ele seja, isso te dá o vetor 0 do Rn. Isso que te dá o 0. O 0 vetor. Beleza? Então, sempre existe, sim, pelo menos uma solução para uma equação vetorial em que o vetor constante seja o vetor nulo. A essa solução nós chamaremos da solução nula. A solução nula. Aquela em que todas as variáveis sejam zero. Então, nesse caso, x1, x2, x3, x4, xk é zero. Beleza? A esa llamamos la solución trivial. Ejemplo de una ecuación de ese tipo. Saiu. Essa equação vetorial tem solução? Tu dices, sim, pelo menos há uma solução, aquela em que ambas as variáveis da equação são zero. A solução nula. Mas nesse caso, a solução nula não é a única solução. Eu posso escrever outra solução assim, ó, x igual a 1, y igual a 1. Beleza? Esse aqui é o. Esse aqui é zero, viu? Aliás, é outra, eu posso escrever assim, ó.
Raíz cuadrada de 2, un 0. Raíz cuadrada de 2 menos un 0. Ou, de fato, há um monte de soluções. Basta pegar, por exemplo, x igual a t, y igual a t, y t um real. Beleza? Ou seja, par de... sim, bom, vou complicar a linguagem aí, complico demais depois. Pega x igual a t, y igual a esse t aqui. Então, uma equação como essa tem um número infinito de soluções. Ou seja, outra forma de falar isso, usando a linguagem de combinações lineares, é que, por exemplo, zero aqui, zero vetor, se expressa não somente, ou seja, esse é O aqui, O, zero vetor, é uma combinação linear desses vetores. Tudo bem? Essa combinação é a combinação trivial, aquela em que os coeficientes, ou seja, os escalares que acompañan esos vectores aquí son ambos nulos. Mas no es la única forma de escribir o como combinación lineal dos vectores un 0 y menos un 0. Está aquí, hasta aquí está otra. Aquí está otra. Y de facto, hay muchas formas de escribir 0, 0 como combinación lineal dos vectores dados. Beleza? Isso motiva a seguinte definição. Então, esse exercício aqui vai motivar a seguinte definição. Definição de conjuntos linearmente independentes e conjuntos, né, linearmente dependentes. Então, olha só. Então, tu pegas K vetores em Rn. De novo, né? V1, V2, V3, pá, pá, pá. Eu peguei K vetores em Rn. Tu vai falar que esses vetores, né, formam um conjunto linearmente dependente, ou seja, tu pega aqui, agora tu forma um conjunto que tem elementos esses vetores. Es un subconjunto en Rn. Ese conjunto, falaremos que es linearmente independiente, así que si esa ecuación vectorial aquí, o sea, o vector constante aquí es un vector nulo, si esa ecuación vectorial solo tiene una única solución. Y en ese caso, sería a solución nula, aquella en que todas las variables de la ecuación son cero. Beleza? Então, um conjunto em Rn é dito linearmente dependente se quando tu formas uma equação vetorial com seus elementos, a equação vetorial só tem uma solução. Em outro caso, diremos que o conjunto será linearmente dependente em Rn. Beleza? Em esse caso, quer dizer, ou em outro caso, quer dizer que essa equação vetorial, além da solução nula, tem outra. E, portanto, isso obrigaria que pelo menos uma das variáveis é diferente de zero. Beleza. E finalizamos essa aula, né? Com dois conceitos geométricos, né? O primeiro foi o conceito de segmentos de rectas. Então, para isso, pegamos um vetor em R2 ou em R3. Vamos pensar, né? Inicialmente não, vamos dizer, né, que ele é diferente do vetor zero. Então, pego um vetor, pego um pontinho, com esse pontinho aqui, pontinho é V, né? É um ponto de R2 ou ele poderia ser um ponto no espaço. O único ponto que ele não pode ser é o pontinho 0, 0, 0. Beleza? Então, a partir desse ponto, vamos criar um conjunto, né? E esse conjunto aí chamamos de SV.
Agora explico por que essa notação. Esse conjunto tem elementos. E os elementos desse conjunto são múltiplos escalares de B, ou combinações lineares do vetor B. Agora, acontece que o T, nessa combinação, ele está amarrado. Ele não pode ser qualquer real. Ele é um real, porém, ele tem que estar no intervalo 0, 1. Beleza? Então, por exemplo, se T é 0, eu vou abrir uma... Vamos aqui. Ó. Se T é 0, o pontinho que se gera é a multiplicação de 0 pelo vetor. Então, seria O. Se T é 1, então a multiplicação de 1 pelo vetor V seria V. O sea, V. Então, nesse caso, X seria V ou X é 0. Então, os casos extremos, T igual a 0, T igual a B. Mas se tu pensa V, o pontinho V como sendo a cabeça de um vetor, então tu diz, tá. Então um vetor V, ele vai mudar de tamanho sempre que tu multipliques esse vetor por um real T. Ele mudaria só se T é diferente de 1, porque se T é igual a 1, tu fica com o próprio vetor. Beleza? Mas se T é 0, aí tu apaga ele. Pá. Se T entre 0 e 1, ou seja, T entre 0 e 1, então o vetor V, o vetor TV, ele fica sobreposto, né? Superposto sobre o vetor verdinho, ou seja, ele fica aqui. Ele descansa sobre uma mesma linha, que essa linha aqui. Mas o vetor TV começa a mudar de tamanho. Se vai fazendo mais pequenininho quando se compara com o vetor V. Até que tu apagas ele, multiplicando por 0. Então, tu pode pensar, tu diz, tá. Então, o que eu vou obter aí, esse conjunto, de fato, é um segmento de recta. Qual segmento de recta? O segmento de recta que liga o O com o pontinho B. Simples assim. Digo, bom, desculpa pensar simples assim. É isso. Então, tu podes esquecer essa cabeça aqui e pensar nesse segmento de recta. Então, todo pontinho desse conjunto aí, ou seja, todo pontinho desse segmento aqui é um ponto nesse segmento de recta. Então, portanto, aqui eu posso falar y está no conjunto SV se existe um T0 aqui, um T0 aqui, tal que y se expresa como uma multiplicação de V por T0. Ou seja, isto aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui. E digamos que aqui, ó. Isso aqui é 0 e isso aqui é V. Aqui, O. Então, tu dices, y está nesse conjunto, así que si existe un T0 aquí, de tal forma que ese Y seja T0V. Beleza? Ok. Deixa eu te mostrar aqui o GeoGebra. Então é isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui esse é o ponto, vamos tirar o segmento, né? Aqui eu coloquei um deslizador aqui, esse pontinho eu chamei de XT porque ele depende do T, né? Então, nesse caso, eu estaria multiplicando 0,4 pelo vetor V, que nesse caso é um pontinho. Então, olha só, aqui. Pá. Eu vou colocar aqui opa, sabe, um rasto. Aí um movimento aqui, pá. E são os pontinhos que ficam sobre um segmento de recta, né? Se t igual a 1, esse pontinho aqui coincide com B. Se t igual a 0, esse pontinho coincide com O, a origem. Então, esses pontinhos ficam sobre um segmento de recta. Beleza? Isso também aplica para R3.
Por exemplo, esse que tu tá vendo lá, esse segmento aqui, né? Esse segmento aqui, né? Esse é um segmento de recta. Ele liga O com o pontinho D. Mas se tu quieres definir esse segmento de recta como um conjunto, o que que tu vai fazer? Faz o seguinte, ó. Ah, tá. Aí tu dices, ah, eu posso pensar esse carinha aqui como sendo o quê? A cabeça de uma seta. Pronto. Então, se isso é verdade, então esse segmento de recta que liga O com D, tu define assim, ó, segmento. Aqui, eu vou colocar como coloquei vermelho, vou colocar color red, segmento. Fecho aqui, deixa ver se sai vermelho. Não sai vermelho, assim, color. Tiro aqui. Espera aí. Avançado. Espera aí. Por que que não sai? Tem que sair. Bom, segmento. Vamos lá. É igual a TD, mid, T, in, 0, 1. Fecha. Vamos lá. Pronto. Não saiu vermelho porque editar. Estranho. Deveria sair, né? Color red. Bom, isso aí não interessa. Segmento. Então, esse segmento de recta. ¿Cuál segmento? Tirar esse vetor aí. Esse segmento de recta, tu pode pensar como sendo que o conjunto, né, que contém todos os múltiplos escalares da seta ancorada com cabeça D. Mas não são todos os múltiplos escalares, são aqueles em que T está entre 0 e 1. Beleza? Ok? E são segmentos, né, que sempre têm uma extremidade, uma das suas extremidades está fixada na origem do R2 ou R3. Beleza? Ok. Então, esse foi um exemplo aí de o que é um segmento, né? Usando notações vetoriais. Agora, outro tipo, né? Outro tipo de conjunto que nós estudamos através de vetores foi o conceito de paralelogramos. Aí, nesse caso, aí tu pega dois vetores no paralelos. Ah, ¿y por qué usé la palabra S antes de pasar a otro ejemplo? Ah, S de segmento. Segmento. Y V es porque es un segmento gerado a partir de un vector V. Entonces, SV, segmento gerado por V. Ahora vamos a estudiar otro tipo de objetos, que son los paralelogramos. Entonces, seguramente tú sabes, ¿no? De tu escolinha, que es un paralelogramo, mas nós vamos a estudiar esse objeto desde o ponto de vista vetorial, a definição. Então, para isso, pega dois vetores. Vamos chamá-lo de U e V. Pega dois vetores. No plano ou no espaço. A única coisa que tu deve pedir é que eles não sejam paralelos. Então, vamos pegar dois vetores que não sejam paralelos. E vamos definir um conjunto. Conjunto P-UV. Eu usei a palavra P porque o conjunto que vou definir é um paralelogramo. E coloquei esses dois vetores con esa letra porque es un paralelogramo determinado por U y V. Beleza? Y ese conjunto tiene elementos vectores, mas esses vectores são combinações lineares dos vetores U e V. Acontece que os coeficientes, né, os números que acompanham esses vetores aí, ambos estão presos. Aqui. Beleza? Ambos estão presos. O sea, S y T
están presos nesse intervalo. Eu vou construir todos os vetores que possam ser gerados através dessas sumas vetoriais. Beleza? Eu vou abrir aqui uma página antes de passar no GeoGebra. Vamos lá. Então, digamos que tu tem aqui dois vetores. Então, aqui, digamos que esse aqui seja U e esse aqui seja V. Isso aqui é eixo Y e isso aqui é eixo X. Beleza? E eu estou criando um conjunto aqui que chamei de paralelogramo. Esse conjunto, né, tem elementos e os elementos são vetores. São vetores que se criam, né, a partir dessa operação de SU com TV. E S e T no intervalo 0, 1. Opa. Aqui, ó. Aqui. Aí tu pode começar a experimentar. Ah, bom, se S é 0 e T é 0, então nesse caso tu gera O. Ponto. O é um ponto desse conjunto. O. Tu pode continuar experimentando. Se S é 1 e T é 0, tu tem que U. Então tu tem U aqui. Se S é 0 e T é 1, tu tem V. V. Se S é 1 e T é 1, tu tem U mais V. Então tu diz, eita, onde é que ficará esse carinha aí? Então, aí tu percebe, né, que é útil pensar em U e V como sendo cabeça de vetores ancorados. E aí se percebe claramente por que opa, aí se ve que os vetores não são paralelos. Eles não descansam sobre uma mesma linha que passe pela origem, ou seja, não há uma linha que passe pela origem sobre a qual esses dois vetores descansem. E agora tu diz, ah, bom, onde que fica o pontinho U mais V? Então tu diz, ah, tá, eu vou construir agora um paralelogramo. Como? Eu vou construir um vetor equivalente com esse aqui, que tenha P na cabeça de V, na cabeça desse vetor. Então vamos construir. E, analogamente, eu vou construir agora um vetor equivalente com esse aqui, que tenha P na cabeça desse vetor. E agora, esse vetor aqui é o vetor cuja cabeça é o ponto U mais V. Ok? E aí tu começa a pensar, ah, então eu vou pensar vetorialmente, né? Para construir pontos desse conjunto. E quando tu pensa dessa forma, aí tu conclui, né, que o objeto, né, geométrico PV é um paralelogramo gerado pelos vetores U e V. Então, todo ponto que fica aqui nesse objeto é um ponto de um paralelogramo. Eu vou te mostrar com GeoGebra. Deixa eu ver aqui, usando um exemplo específico. Aí eu peguei especificamente, U, por exemplo, o vetor menos 1, 1, e V é o vetor 5, 3. Beleza? Então, olha só. Esse é o vetor U e esse é o vetor V. Não existe uma linha que passa pela origem. O sea, vamos lá, vamos criar uma linha aqui. E vamos criar uma linha
que pasa por ese punto, pasa por ese. Entonces, esa línea aquí, ninguno de esos vectores descansa sobre esa línea, mas yo puedo construir una línea sobre la cual se descanse aquí. Mas esa línea, tú percebes que en esa línea U no descansa. Entonces yo construyo una línea aquí sobre la cual U descanse, V no descansa sobre esa línea. O sea, en conclusión, no existe una línea sobre la cual ambos los vectores descansen, ¿sí? Descansen. Y por tanto, los vectores son paralelos. Beleza? Pronto. Agora, olha só. Aqui eu coloquei um deslizador entre 0 e 1. E a partir desse deslizador, eu vou construir múltiplos escalares do vetor U, esse aqui. Então, olha só. Pá, 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 pá. Olha só. Pá, pá, pá. Tá vendo? Pá, 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 pá. O máximo que ele pode ser é 1. Da mesma forma, eu vou construir vetores múltiplos escalares do vetor V. Aqui, ó. Deslizador de 0 até 1. Pac. Olha aqui, ó. Pá, 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 pá. E a partir desses vetores, né, múltiplos escalares de U e V, eu construo, né, combinações lineares desses vetores, né? Por exemplo, a suma desse cara aqui com a suma desse cara aqui fica onde? Bom, então para isso eu vou construir um vetor, né? Construir um pontinho aqui. Eu vou construir um vetor equivalente com esse aqui. Eu clico aqui, beleza. E agora esse vetor eu vou levar na cabeça do vetor TV. Digamos aqui. Ok. E agora preciso construir um vetor equivalente com esse aqui e levá-lo à cabeça desse aqui. Então, eu clico aqui. E clico aqui. Clico aqui primeiro e clico aqui. Pronto, esse eu vou levar aqui. Tac. Então, o vetor é 06U. Vou escrever aqui para que tu te guie. 0.6U mais 0.5, né? 0.5, 0.05V. Esse pontinho aqui é cabeça desse vetor aqui. Beleza? E assim tu podes continuar, né? Até que tu perceba, até que tu perceba, eu vou tirar tudo isso aí, porque senão fica feio. Aí tu percebe, né, que a figura, né, todos os pontos desse conjunto aqui ficam nesse objeto, né, geométrico, que é o paralelogramo determinado pelos vetores U e V. Então a ideia é que todo ponto desse paralelogramo é uma combinação linear dos pontos dos vetores U e V. Por exemplo, esse pontinho aqui, N, digamos que eu vou pegar só um pontinho para que não fique tão... Esse pontinho aqui. Vou colocar esse pontinho, colocar em vermelho. Colocar um maiorzinho. Ok, vamos chamar de X. Vamos chamá-lo de X. Então, X aqui. Se eu coloco X aqui, então tu diz, esse X aí, sim, é um ponto desse paralelogramo. Eu estou vendo que ele está aí. Quem é ele? É a suma vetorial do vetor U com o vetor V. Se eu coloco ele aqui, aí eu digo, tá. Vamos lá. Pá, 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 pá. Opa. Vamos lá. Opa. E eu poderia fazer isto aqui e parece que é a suma vetorial desse carinha aqui com esse carinho aqui. Parece, né? Deixa, coloco um pouquinho. A ideia é que sim. É só exprimir um pouquinho o vetor V, né? Esse um pouquinho, né? O sea, diminuir um pouquinho. Que fique aqui, este fica aqui. E essa seria a suma vetorial desses vetores, né? Ok? Então, esses são os chamados paralelogramas. Essa construção também pode ser feita, né, em R3.
ok, en R3, un paralelogramo. Beleza? Ok. Então foi isso, né? O que nós estudamos basicamente na aula número 19. Beleza? Então vou deixar por aqui e boa tarde.